Olá, gente querida do coração verde e amarelo, de volta com mais um jornal em uma edição imperdível com as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão a você que sempre deixa o seu comentário ou participa do chat ao vivo, dá a sua opinião, comenta, nos conta de onde nos acompanha, dá aquele incentivo especial. E lembramos, inscreva-se em nosso novo canal JB News, o link está na descrição. E vamos agora às notícias desta edição. E depois da cerimônia realizada no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe anunciaram mais 2 parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, muitos comentários positivos, elogios ao governo. Na oportunidade, o presidente e também ministros utilizaram a palavra, onde foram demonstrados os esforços do governo Bolsonaro para contribuir com a população brasileira neste momento difícil. Desde que foi decretada a pandemia mundial e o isolamento social, foi recomendado para evitar o contágio pelo novo coronavírus, o isolamento social foi recomendado, o governo brasileiro ofereceu um auxílio emergencial no valor de R$ 600 para 60 milhões de trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Inicialmente, o benefício foi criado para ter 3 parcelas, mas agora o governo decidiu prorrogar o auxílio por mais 2 parcelas de R$ 600. A semana movimentada pela Caixa Econômica Federal, que iniciou o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para 4,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Nessa primeira etapa, o total de recursos liberados soma mais de 3,1 bilhões de reais. O novo saque tem como objetivo enfrentar o estado de calamidade pública em razão da pandemia. No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de 37,8 bilhões de reais para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores. O pagamento do saque emergencial será realizado por meio de crédito na conta poupança social digital aberto automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo do FGTS. O relator da ONU para a Liberdade de Expressão, David Kaye, alerta que o projeto de lei da fake news, mais conhecido como PL da censura, pode ser uma ameaça à democracia. Um dos aspectos que é essencial nos direitos humanos é a liberdade de expressão, e há um consenso que qualquer restrição a isso é uma potencial barreira aos direitos democráticos básicos. O direito de buscar informação e acompanhar informação. Eleitores não podem tomar decisões se a informação está limitada. Isso não significa que governos não devem agir sobre desinformação, mas se uma lei dessa dimensão não for adotada por meio de um processo genuíno, vai acabar minando o debate democrático. Há uma preocupação sobre o processo. Trata-se de uma lei extremamente importante e pode ter uma consequência muito séria para a liberdade de expressão. Ainda assim, parece estar sendo levada com uma alta velocidade, sem a interação suficiente e sem a sociedade civil. Isso é um problema muito sério, disse ele. O projeto foi aprovado no Senado, agora vai para a Câmara dos Deputados. Sobre esse projeto de lei da censura, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou, ele que é a favor da liberdade de expressão nas redes sociais. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro disse que o projeto não vai vingar e ainda indicou que pode vetar o texto ou partes dele caso o projeto avance na Câmara dos Deputados. Acho que na Câmara vai ser difícil de ser aprovado. Se for, cabe a nós a possibilidade do veto. Acho que não vai vingar esse projeto, comentou o presidente. Com relação a essa aprovação lá do projeto ontem, Senado? Que a gente está chamando de projeto da censura. Foi aprovado, né? o projeto ontem, uma diferença pequena de votos, né? Eu falei com o senador. Tem chances de ser barrado na Câmara? Eu falei com o senador que votou favorável. Ele falou que, como estava na virtual, ele se equivocou.
Assim deve ter acontecido com outros. Eu acho que na Câmara vai ser difícil aprovar. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto, ok? Ah, tá. Não acho que não vai vingar esse projeto, não. Ah, que bom. Fico mais tranquila. Não tem liberdade. Ninguém mais do que eu é criticado na internet. Sim. E nunca reclamei. Sim. E no meu Facebook, quando o cara faz baixaria, eu bloqueio, direito meu. Sim. Certo? O presidente Jair Bolsonaro informou que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido das usinas diretamente para os postos de combustíveis. A venda direta de etanol pode proporcionar maior concorrência no setor e baratear o preço dos combustíveis nas bombas, escreveu o presidente em publicação nas redes sociais. O presidente não detalhou quais são as diretrizes. Atualmente, a norma da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis estabelece que todo combustível deve passar por empresa distribuidora antes de chegar às bombas dos postos. Importante ação. Tudo o que venha contribuir para baratear, tudo o que venha contribuir para diminuir a burocracia é fundamental para o povo brasileiro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu em defesa da política ambiental do governo Jair Bolsonaro. Em audiência pública por videoconferência na Comissão Mista do Congresso Nacional, o ministro declarou: "Nossa imagem está muito ruim lá fora. Até mesmo uma parte de nós falamos muito mal do país. Lá fora há muito oportunista protecionista, como a França, que é uma parceira, investe aqui, mas não quer que exportemos produtos agrícolas para lá. Os Estados Unidos querem entrar com metanol no Brasil e não aceitam açúcar brasileiro lá, né? Recentemente, grupos de investidores estrangeiros ameaçaram deixar o Brasil por críticas à conduta das autoridades em relação ao desmatamento na Amazônia. Esses países jogam uma pecha de destruição do meio ambiente no Brasil, independentemente de dados embasados. Vamos proteger o meio ambiente sem cair na armadilha de outros países em falar mal do Brasil, disse Paulo Guedes. A jornalista Cristina Graham, do jornal Gazeta do Povo do Paraná, publicou uma matéria com a lista dos 44 senadores que não ouviram a maioria dos eleitores e votaram a favor do projeto que impõe regras para limitar a liberdade de expressão nas redes sociais, já apelidado de Lei da Censura, embora eles teimem em dizer que é uma lei para combater as fake news, diz ela. Conceito que nem eles mesmos sabem definir ao certo, fake news. E ela recomenda: sugiro que anote os nomes daqueles políticos do seu estado que dizem te representar, mas não ouviram o clamor das redes sociais e preferiram ignorar os e-mails, mensagens de WhatsApp e telefonemas que receberam nas últimas semanas. Guarde junto do seu título de eleitor para não correr o risco de ser traído pela memória. Anote junto: ele não, ela não, e o alerta pró-censura. Senadores que votaram a favor da lei da censura. Aliás, essa prática deve ser seguida por todo o povo brasileiro. Político que comete o equívoco, o erro ou a catástrofe mesmo de ir contra o anseio popular da maioria do povo brasileiro, a gente tem que anotar numa caderneta, num papel, numa folha, numa anotação, enfim, deixar pronta para o dia da eleição, o dia que esse político vai solicitar o seu voto e cobrar. Olha, foi assim, essa, sobretudo políticos que fazem leis, que votam, que não aprovam, enfim, que perseguem a vontade popular, que votam contra a vontade popular. Então fique atento, nomes aí dos senadores que votaram a favor da lei da censura: Sérgio Petecão, PSD Acre; Eduardo Braga, MDB Amazonas; Osmar Aziz, PSD Amazonas; Lucas Barreto, PSD Amapá; Randolfo Rodrigues, Rede Amapá; Ângelo Coronel, PSD Bahia; Jacques Wagner, PT Bahia; Otto Alencar, PSD Bahia; Cid Gomes, PDT Ceará; Tasso Gereissati, PSDB Ceará; Fabiano Contarato, Rede Espírito Santo; Rose de Freitas, Podemos Espírito Santo; Elisiane Gama, Cidadania Maranhão; Weverton Rocha, PDT Maranhão; Carlos Fávaro, PSD Mato Grosso; Jaime Campos, DEM Mato Grosso; Wellington Fagundes,
PL Mato Grosso, Nelsinho Trade, PSD Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, MDB Mato Grosso do Sul, Antônio Anastasia, PSD Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, DEM Minas Gerais, Jader Barbalho, MDB Pará, Paulo Rocha, PT Pará, Daniela Ribeiro, PP Paraíba, José Maranhão, MDB Paraíba, Veneziano Vital do Rego, PSB Paraíba, Humberto Costa, PT Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, MDB Pernambuco, Ciro Nogueira, PP Piauí, Marcelo Castro, MDB Piauí, Jean Paulo Prates, PT Rio Grande do Norte, Paulo Paim, PT Rio Grande do Sul, Acir Gutgás, PDT Rondônia, Confúcio Moura, MDB Rondônia, Marcos Rogério, DEM Rondônia, Chico Rodrigues, DEM Roraima, Messias de Jesus, Republicanos Roraima, Teomário Mota, PROS Roraima, Dário Begger, MDB Santa Catarina, Alessandro Vieira, Cidadania Sergipe, Maria do Carmo, DEM Sergipe, Rogério Carvalho, PT Sergipe, Irajá, PSD Tocantins e Cátia Abreu, PP Tocantins. E ainda tem uma outra lista da vergonha. Ela ainda publicou, a jornalista do Estado do Paraná, uma lista com 13 senadores que aparecem aí nessa lista também que acabamos de citar, que são pró-esgoto a céu aberto. Para reforçar o alerta vermelho na listinha desses aí que citamos, tem outros 13, na verdade 13 que já foram citados aqui, exceto um nome, que votaram contra o novo marco legal do saneamento. Em nome da ideologia anticapitalismo e antissetor privado, preferem que a população mais carente continue chafurdando na lama, sem rede de esgoto ou água encanada, esperando eternamente por obras de empresas estatais mal geridas ao longo da história do país. E tem sido assim. Quantas cidades do Brasil sem o devido saneamento, a rede de esgoto, e há quanto tempo se promete, se espera, o governo ainda engatinhando, depois de tudo que foi roubado nos últimos anos no Brasil, o governo federal com poucas condições de fazer esse investimento. E aí tem gente que é a favor do Estado, o Estado tem que fazer isso, não vamos privatizar e tal. E enquanto isso, o povo, sobretudo o mais carente, esperando. Não era assim com o telefone? Tinha gente que agiotava, vendia, alugava linhas telefônicas no passado, e quando chegou a privatização, mudou tudo mesmo. E certamente há muito para o país em ganho se a privatização chegar a esse setor tão fundamental e tão carente no Brasil. O índice de confiança empresarial medido pela Fundação Getúlio Vargas subiu 14,9 pontos em junho deste ano. Essa é a segunda alta consecutiva do indicador, que havia crescido 9,8 pontos em maio. Com as altas, o indicador atingiu 80,4 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. De acordo com a Fundação, o índice recuperou 61% das perdas ocorridas na confiança do empresário brasileiro em março e abril, devido à pandemia do novo corona. O índice de expectativas, que mede a confiança no futuro, subiu 19,4 pontos, passando para 82,4 pontos. Já o índice da situação atual, que mede a situação corrente dos negócios, subiu 8,7 pontos e passou para 72,6 pontos. Isso é importante, gente. Apesar dos níveis elevados de incerteza, começa a ganhar força no meio empresarial a percepção de que o pior momento pode já ter passado. Com isso, as expectativas tornaram-se menos pessimistas, formando um cenário compatível com o de uma lenta retomada do nível de atividade econômica, afirma o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Aloísio Campelo Júnior. E outro dado positivo, a queda nas importações provocada pela alta do dólar e pela retração da atividade econômica fez a balança comercial bater recorde em junho. No mês passado, o país exportou 7,4 bilhões de dólares a mais do que importou. Esse é o maior superávit para o mês desde o início da série histórica, em 1989. Nos 6 primeiros meses de 2020, o Brasil exportou 23 bilhões de dólares a mais do que importou. E várias frentes de trabalho Brasil afora, algumas com a participação do Exército, outras o DENIT, enfim, ação.
Por exemplo, mais 8 quilômetros da duplicação da BR-101 no estado de Sergipe foram entregues ao tráfego pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O trecho duplicado vai do quilômetro 23,5 ao quilômetro 29 e do quilômetro 35,5 ao quilômetro 38. Acelerar a duplicação da BR-101 em Sergipe era uma demanda de todo o estado. Estamos contando com um apoio importante da bancada para cumprir com esse desafio. Hoje deixamos claro que o estado vai poder contar com o governo federal para desenvolver sua infraestrutura, disse o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. De acordo com o Ministério, de dezembro de 2019 até agora, somente em Sergipe, as equipes do DENIT já liberaram ao tráfego de veículos 45 quilômetros de duplicação da BR-101, assegurando conforto e segurança em uma importante rota do turismo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro celebrou o avanço recente em obras nas estradas do Brasil. Desde 2019, são mais de 1.000 quilômetros de BRs com asfaltamento iniciado, duplicados, refeitas e mais ainda trechos em andamento, como nas BRs 135 Maranhão, 319 Amazonas, 381 Minas Gerais, 343 Piauí, a 222 Ceará, 364 Rondônia, entre outros. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também destaca o excelente trabalho do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, citando um viaduto em construção na duplicação da BR-381 Minas Gerais, cuja estrutura chama a atenção. Olha o viaduto que estamos construindo na duplicação da BR-381 Minas. Estrutura metálica nas vigas de sustentação, reduzindo tempo de obra e material comprado no próprio Vale do Aço. 227 metros de ponte para eliminar as curvas perigosas da pista antiga. Obra do governo Jair Bolsonaro. O ministro Tarcísio de Freitas também comemora a movimentação de cargas pelo Porto de Santos, em São Paulo, que registrou recorde histórico para o mês de maio e para o total acumulado em 2020, ao atingir 12,98 milhões de toneladas. Maio superou em 13,9% a até então maior marca para esse mês, ocorrida em 2017, e também em 18,1% o verificado no mesmo mês do ano passado. Esta é a quarta vez consecutiva que o Porto de Santos bate o recorde mensal. A retomada do Brasil passa também pelos nossos portos. O Porto de Santos registrou pelo quarto mês seguido a maior movimentação de cargas da sua história. Foram 13,9%. mais que o recorde anterior ocorrido em 2017, fruto da gestão técnica e eficiente demandada pelo presidente Jair Bolsonaro, celebra Tarcísio de Freitas. Outro porto, como já falamos aqui, que está movimentadíssimo mesmo com a pandemia, é o Porto de Itajaí, em Santa Catarina, que apresentou crescimento na movimentação. Entre janeiro e maio de 2020, a atividade portuária cresceu 16%. Foram movimentados cerca de 2,3 milhões de toneladas, 12% a mais que o mesmo período de 2019. E para a sua reflexão, hoje temos um editorial. O rádio sempre foi o fiel companheiro do povo brasileiro e continua sendo. Na semana passada, vimos que o presidente Jair Bolsonaro visitou o lindo estado do Ceará, onde presenciou a magnífica cena das águas do majestoso Rio São Francisco, levando esperança para o querido povo cearense. E as boas-vindas foram feitas por um editorial de uma emissora de rádio da linda Juazeiro do Norte, marcando a visita de tal forma que o editorial foi parar nas redes sociais, gente, nos grupos de WhatsApp, tal a intensidade das palavras ditas pelo Francisco Fabiano no jornal da rádio Tempo de Juazeiro do Norte. E por isso, compartilhamos com você agora. O preço da glória. O presidente da República visita o Cariri. Jair Messias Bolsonaro, o homem mais amado e mais odiado. Natural que seja assim. De posição firme, sem meias palavras e às vezes rude, respostas duras, posição firme. É fácil para nós que estamos sentados no sofá, assistindo tudo o que o envolve ou o que resolvem nos contar. Mas para quem está à frente de uma nação, enfrentando um sistema que sempre foi corrupto,
Não podemos imaginar o tamanho do fardo de noites mal dormidas, de ataques de pessoas que resolveram simplesmente não gostar por não gostar. Você não precisa fazer nada para ter inimigos, apenas sucesso. É o preço da glória. Não esqueçam que mesmo depois de tentarem matar sua reputação com todo tipo de ataques, também tentaram tirar a sua vida. Sobreviveu a tudo e suportará ainda a outros ataques que virão. É o sistema em ação. Mesmo num momento de grande dificuldade como este, parece não haver disposição de união em torno do país para salvar vidas. Mesmo socorrendo as pessoas que ficaram desempregadas através do auxílio emergencial, mesmo socorrendo as empresas, estados e municípios para combater a Covid, mesmo assim. Não sou militante, não sou alienado, não sou filiado, não sou cego, não sou ingênuo e nem concordo com tudo do presidente. Não é mito, não é perfeito, como nenhum ser humano é. Mas Bolsonaro é o que o sistema precisava. Disseram que a democracia estava ameaçada. Mas quem manda prender em nome da democracia? Quem? Disseram ele não, que ele iria atacar gays, negros, iria acabar com isso e com aquilo. E teve gente que acreditou, mas nada disso aconteceu. Disseram que não sabia governar, montou uma equipe técnica para tirar o país da lama. Enfrenta a mídia, o sistema, o Congresso, a oposição, tudo isso para tentar ajudar o nosso país. Valores, princípios, convicção, retidão, família, sempre em defesa da vida de pessoas. Não, ele não é perfeito e nem poderia ser. Mas é o tanque que precisávamos nesse tipo de combate e com esse tipo de gente. Não sejamos ingênuos. A democracia não está sendo ameaçada. Não existe manifestação antidemocrática. O presidente não está insensível às mortes que castigam as famílias do nosso país. A Rede Globo nunca irá elogiá-lo, o que é bom. Não quero que a Globo elogie nunca, pois quando esta faz assim, já está comprometida. Agora, pelo menos sabemos que há pessoas querendo mudar esse país. Com erros e acertos, o que é natural no processo, mas sem escândalos e esquemas para desviar o dinheiro público, o que outrora acontecia à luz do sol, à vista de todos. Ainda que grandes líderes não estejam aí para recepcioná-lo, o povo que sempre o apoiou está presidente. Então, nada mais justo do que dizer: seja bem-vindo, presidente, e obrigado por suportar o preço da glória por amor à sua gente. Seja bem-vindo, presidente, conclui o editorial de Francisco Fabiano. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você, a sua vida e o nosso Brasil.